Olá. Hoje, a nossa análise focada vai, vai fundo nas paredes dos nossos órgãos, sabe? Vasos sanguíneos, até nos olhos. Vamos explorar a musculatura lisa. É um tecido essencial, mas que, assim, a gente quase nunca percebe, né? Pois é, ele trabalha escondido. Nossas fontes aqui são artigos de histologia, fisiologia, algumas transcrições também, bem explicativas, e a missão é entender as características dele, onde ele age e, principalmente, por que ele é tão vital para funções básicas que a gente nem pensa. Vamos lá mergulhar nesse universo? Para começar, então, o que exatamente define o músculo liso e onde ele está, assim, no nosso corpo? Bom, a primeira coisa é que ele é involuntário, né? A gente não manda nele conscientemente. E a outra característica-chave, visualmente falando, é que ele não tem estrias, diferente do músculo do braço, por exemplo. Ah, certo, sem aquelas faixinhas. E a localização? Olha, ele reveste órgãos ocos. Pensa nos intestinos, estômago, ajudando a empurrar o conteúdo, sabe? Também tá no útero, na bexiga, nas vias aéreas e, super importante, nas paredes das artérias e veias, controlando o fluxo de sangue. Entendi. Até no olho, você disse. Sim, ajustando a pupila, o foco e na pele também, naqueles músculos que fazem o pelo arrepiar. Nossa, bastante lugar. Muitos. E essa ausência de estrias que eu mencionei é um ponto visual chave, sempre cai em prova de histologia, sabe? E a estrutura da célula explica muito do comportamento. E como é essa célula? São células que a gente chama de fusiformes. Imagina um fuso de fiar, sabe? Mais larga no meio, fininha nas pontas. E outro ponto crucial para identificar: cada célula tem só um núcleo, bem no centro. Isso é bem característico. Um núcleo só, diferente do esquelético que tem vários. Exatamente. E elas se organizam em feixes meio ramificados. Isso é interessante porque permite que o músculo esprema o órgão de um jeito mais global, não só puxar numa direção. Ah, tipo fechar a mão em volta de algo? Isso, perfeito. E lá dentro, claro, tem actina e miosina para contrair, mas elas se ancoram em estruturas chamadas corpos densos. E a membrana da célula tem umas dobrinhas, as cavéolas, que funcionam como uns centros de comando para iniciar a contração. Um papel parecido com os túbulos T do músculo esquelético, mas é adaptado para o músculo liso. Entendi a estrutura. Mas e a função? Como essa contração funciona na prática? Essa parte me parece bem interessante. É fascinante mesmo. A contração é lenta, mas ela é muito sustentada. Pensa nele como um maratonista, sabe? Trabalha direto sem cansar muito e gastando pouca energia. Ah, por isso ele consegue ficar ativo o tempo todo nos órgãos? Exato. E aí ele faz coisas essenciais. Controla o diâmetro dos vasos, regulando a pressão arterial, empurra a comida pelo sistema digestivo, que é o famoso peristaltismo. Aquele movimento de onda, né? Isso, quase como espremer um tubo de pasta de dente. Também controla esfínteres, tipo o piloro lá no estômago, ajuda a esvaziar a bexiga, contrai o útero, ajusta o foco do olho. Uau! Mas se ele é tão lento, como é que ele ajusta a pupila rápido quando a luz muda? Ótima pergunta. Essa lentidão é relativa, né? Depende muito do tipo de músculo liso e da necessidade daquele momento. E o controle dele, nossa, é bem complexo. Não é só o sistema nervoso autônomo mandando tipo liga e desliga. E isso é algo que sempre exploram em avaliações de fisiologia, essa regulação múltipla. Múltipla como? Olha, ele responde a neurotransmissores, claro, como adrenalina ou acetilcolina, mas também responde a hormônios que vêm pelo sangue, tipo estrogênio, ocitocina, responde a substâncias liberadas ali no próprio tecido, como histamina, prostaglandinas, e até ao estiramento mecânico. Se o órgão estica, ele pode contrair. Caramba, é muito estímulo diferente. Muita coisa influenciando. E aí tem dois padrões principais de funcionamento. Tem o de unidade única, onde as células são conectadas por umas pontes, as junções comunicantes, e contraem todas juntas, em bloco. Ah, como se fosse uma coisa só. Isso. É comum nos órgãos, nos vasos, e tem o de unidades múltiplas, onde as células são mais independentes, cada uma recebe seu próprio comando nervoso. Isso permite um controle mais fino. Onde a gente encontra esse? Na íris do olho, por exemplo, para ajustar a pupila com precisão. E nos músculos eretores dos pelos também. Essas são bem interessantes. São células meio híbridas, sabe?
Elas misturam características de célula muscular lisa, tipo a capacidade de contrair, com as de fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, a matriz do tecido. E para que servem? São importantes na cicatrização, por exemplo. Ajudam a puxar as bordas da ferida para fechar. Também tem nos pulmões. É um exemplo legal de como os tipos celulares podem ter funções sobrepostas. Então, resumindo tudo isso, a musculatura lisa é esse componente discreto, né? Mas super versátil, super eficiente. Trabalha o tempo todo nos bastidores para manter tudo funcionando direito. Pressão, digestão, visão. Exatamente. Uma engenharia silenciosa, como você disse. Recapitulando os pontos-chave, que são um foco frequente nos estudos da área. Contração involuntária, lenta, econômica. Células em formato difuso, sem estrias, um núcleo só. Localização principal, paredes de órgãos ocos e vasos. E uma regulação bem sofisticada. Nervos, hormônios, fatores locais. E lembrar dos dois tipos funcionais, unidade única e unidades múltiplas. Perfeito. Fica então uma reflexão final. Se esse tecido é tão central para regular o fluxo de sangue, para a função de tantos órgãos, como será que pequenas alterações nele, talvez difíceis de detectar, poderiam estar na raiz de problemas de saúde tão comuns? Hipertensão, asma, problemas digestivos crônicos. É uma ótima questão. Talvez a chave para entender e tratar muitas dessas condições esteja justamente aí, nesse músculo tão discreto. Fica aí a provocação para quem nos ouve explorar mais a fundo.